Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Conforme prometido na aula de metodologia científica, agora nós vamos para uma parte mais técnica, né, que é a montagem do nosso trabalho utilizando a ferramenta aí Word. Ok? Vocês podem escolher, nós temos o LibreOffice, entre outros indicados também, que vão possuir ferramentas similares. Ok? Por nós termos aí um convênio com a Microsoft, eu vou mostrar o Office 365, que todos vocês receberam o login, ok? E também eu vou mostrar o Office instalado na minha máquina, o Word que está instalado na minha máquina. Por que eu vou mostrar os dois? Porque, infelizmente, o Office 365 ele é um pouco limitado. Então, por exemplo, o Word do Office 365 ele não possui a criação de sumário automático, ele não possui essa ferramenta. A única ferramenta que ele possui é a ferramenta de atualizar o sumário. Então, previamente eu vou fazer o meu arquivo no Word instalado, no caso só a divisão de capítulos, depois eu trago ele para o Word do Office 365 e aí nós continuamos o trabalho. Tá? Eu sugiro que vocês utilizem o Word 365 por uma questão de comodidade, para não ter que ficar salvando o trabalho, enviando para e-mail. Vocês podem fazer tudo isso pelo Word do Office 365, que vai poupar um trabalhão para vocês em questão de compartilhamento. Ok? Então, para acessar essa página aqui, é só vocês colocarem office.com e vai pedir o login que foi disponibilizado para vocês aí através da equipe do colégio. Ok? Então, eu já tenho aqui o meu Windows emulado, tá? Da minha máquina aqui de casa. Eu vou abrir o Word que eu tenho instalado, que é a versão 2016. Aqui vou abrir um documento em branco, ok? E ele já vem assim para nós. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar 3 capítulos fictícios, tá? Eu vou começar da segunda página, então podem segurar o Enter até verem essa divisão cinza aqui, tá? E eu vou posicionar o meu cursor aqui na primeira linha e vou criar aqui, por exemplo, capítulo 1, ok? E aqui o Word ele traz para nós tanto o Word do Office 365 quanto o Word instalado. Ele traz uma função chamada Rand, que é um texto randômico. Tá? Então eu quero que esse texto tenha, por exemplo, 3 parágrafos e cada parágrafo vai ter 4 frases. Se eu der Enter, ele já cria para mim automático. Ok? Vou criar o capítulo, vou deixar tudo em maiúsculo, tá? Só para a gente ver. Capítulo 1.1, por exemplo, tá? Nesse aqui vai ter um texto de 2 parágrafos com 5 frases, ok? E agora eu vou criar o capítulo 2, ok? E aqui também a mesma coisa, vou colocar um texto randômico com 5 parágrafos de 2 frases, só para a gente mesclar um pouco. E aqui eu já vou colocar minhas referências simulando aí uma questão já de término de trabalho, ok? Então, aqui, ó, Rand, vou colocar aqui 2 por 2, beleza? Vai ficar algo mais ou menos assim. Então, para nós criarmos o nosso sumário automático, o Word pede que nós demos para esses títulos uma configuração, que é essa configuração aqui na aba Página Inicial, de estilos, ok? Então, eu vou aplicar o estilo de título 1 para os meus capítulos, ok? E para esses que são seções do capítulo, por exemplo, capítulo 1.1, capítulo 1.2, capítulo 2.3, nós vamos colocar como título 2, ok? Vejam só que ele tem um tamanho menor, né? Aqui é tamanho 16 e aqui tamanho 13, ok? Vamos descer um pouquinho. Aqui no capítulo 2, como capítulo e não subcapítulo, ele vai ficar como título 1. Ok? Deixa eu só dar um Enter aqui. Aqui também. E referências também é um título, vai ficar como título 1. Ok? Então ele vai pegar essa formatação. Depois nós vamos alterar mais para frente. Por enquanto, vamos deixar assim. Ok? Na primeira página que eu deixei em branco, então vai ser aqui que eu vou criar o meu sumário automático, certo? Então, como eu faço isso? Vem aqui na aba Referências, Sumário, ok? E depois Sumário Automático 1, ok? Tem outras opções aqui, mas nós vamos utilizar a primeira mesmo. Clicando, ele já criou para mim. Veja que as cabeças, né, dos capítulos, né, que vão ser os títulos principais, eles têm essa formatação juntinha, né, aqui
a nossa margem, e esses que são subcapítulos, eles têm uma espécie de tabulação aqui, para mostrar, ok? Então se a gente tivesse um capítulo 1.1.1, por exemplo, dá pra gente até simular aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse capítulo 1.1 e aqui capítulo 1.1.1, ok? Que isso não deve acontecer no trabalho de vocês, que é algo muito incomum, mas vamos supor que aconteça. Vou transformar isso em título 3, ok? E volto lá em referências, e aqui eu só vou atualizar o meu sumário, ok? Atualizar índice inteiro, e fica assim. Então, quando for subcapítulo do subcapítulo do capítulo, aí tem uma tabulação para nós enxergarmos aqui a formatação. Ok? Então, esse arquivo aqui já tem um começo, né? O sumário automático já está criado. E agora nós vamos para o Word do Office 365. Tá? Então, eu vou separar essa aula em partes para vocês se acharem depois, né? Porque essa aula vai ser útil para vocês até o final do curso. Até a última entrega do trabalho, vocês vão utilizar ela para ver como nós vamos formatar cada coisa. Ok? Então, eu vou salvar esse documento. Ok? E depois eu vou mandar ele para o OneDrive, que é a nuvem do Office 365. E a partir do OneDrive eu vou abrir ele aqui no nosso Word e vamos continuar a formatação. Tá? Então eu vou dar um corte aqui agora na aula e nós já voltamos com o Word e achando o nosso arquivo no OneDrive. Bom pessoal, continuando aqui, eu vou mostrar para vocês como eu vou abrir aquele arquivo que nós fizemos na nossa máquina. Né? Eu vou abrir ele agora no Office 365, né? No caso no Word 365. Tá? Então essa aula aqui, essa parte da aula é para o leigo do leigo do leigo. Tá? Não tem como dar desculpa porque eu vou mostrar o passo a passo aqui. Então eu entrei no office.com, realizei o meu login. Vou clicar aqui em OneDrive, okay? Que é a nossa nuvem do Office. E aí eu vou clicar aqui no botão carregar. Carregar arquivos. Ok? Clicando em arquivos, ele vai abrir aí, no caso de vocês, o Explorer do Windows, né? Que vai ser algo bem similar a isso. Vou aonde o meu arquivo está salvo, no meu caso aqui no desktop, e vou abrir ele, tá? O nome que eu dei é abnt.docx. Vou clicar em abrir e ele vai fazer o upload desse documento, ok? Sendo assim, eu já não preciso mais vir em office.com e abrir o Word. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou um clique, e ele já vai abrir para mim no meu Word. Okay, do Office 365, e aqui nós temos uma interface bem similar com o do Office que nós temos instalados na nossa máquina, ok? Então, agora eu vou seguir o plano que foi mostrado na aula de metodologia científica, que eu mostrei alguns elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então nós vamos mostrar um a um até chegarmos lá na parte de referências, que é a última parte do nosso trabalho, ok? Então novamente vou dar um corte aqui e nós nos vemos aí na sequência. Bom pessoal, então aqui com o Word 365 aberto, eu vou mostrar para vocês parte a parte do trabalho e assim nós vamos dividir aí o vídeo para que fique melhor para vocês assistirem depois, ok? Então eu vou apresentar aqueles elementos que foram mostrados na aula de metodologia científica com vocês, ok? Então o primeiro elemento que eu vou abordar é o elemento da capa, né? Ele é um elemento pré-textual. E na capa, todos os elementos eles são centralizados e o título em negrito, ok? Então vem nome de instituição, nome do autor e etc. Ok? Então vou abrir aqui o Word. Aqui eu vou descer o sumário até a próxima página, para que a nossa primeira página fique livre apenas para a capa, ok? Aqui nós temos uma dica, né? Ó, que todos os elementos são centralizados e o título em negrito, tá? Então, a princípio eu não vou configurar a página, a margem da nossa página, nem espaçamento e coisas do tipo. Nós vamos deixar para fazer essa configuração quando nós chegarmos no elemento textual, que é o corpo do nosso trabalho. Aí nós fazemos essa configuração. Até porque esses elementos pré-textuais, a maioria deles são centralizados. Então se nós colocarmos lá o justificado, que é o que a ABNT pede, vai dar uma bagunçada. Então primeiro nós fazemos essa parte, depois nós configuramos questões de página e espaçamento quando chegarmos no nosso elemento textual. Ok? Então, vamos deixar tudo centralizado nessa primeira página. Tá? Então, vou selecionar tudo aqui e centralizar. E vou mudar apenas a minha fonte para Arial 12. Ok? E aí nós já podemos colocar os nossos elementos. Vejam que o sumário subiu aqui, não tem problema, já
nós vamos descer ele. Ok? Então a primeira coisa que se pede é o nome da instituição. Então aqui vou colocar Colégio Filomena de Marcos. Ok? Ele ficou com a cor azul porque ele puxou do sumário. Então vou deixar na cor automática que é a preta, ok? E logo em seguida vem o nome do autor, ok? No caso, vocês. No meu caso, como eu sou o único autor do trabalho, então eu vou fazer aqui com o meu nome, ok? Percebam que o Word 365 ele tem alguns problemas. Ó. Eu estou descendo com o Enter, ele não está ficando a configuração centralizada, tá? Esse aplicativo ele tem alguns problemas sim, mas nada que vá nos atrapalhar, ok, pessoal? Então vou escrever aqui meu nome, né, Jonatas Gomes de Carvalho, e depois eu centralizo, para a gente não ficar perdendo tempo, ok? Título e subtítulo, se houver, né? Como vocês viram, eu tenho um gosto peculiar para gibis e livros, e alguns anos atrás eu escrevi um artigo que foi publicado. O nome é mais ou menos assim, o uso de quadrinhos no ensino à distância, ok? Questões de acentuação depois a gente pede para o Word resolver, ok? Nesse caso, o título é em negrito, ok? Então, já vamos deixar aqui selecionando e negrito, ok? Mais abaixo aqui vai ficar o local, que no caso vai ser São Paulo, ok? E o ano, né? Que nós estamos em 2020. No caso, o ano da defesa ou entrega do trabalho. Então, nós colocamos aqui 2020, ok? Vamos agora centralizar, certo? E não há uma recomendação a respeito de distância entre esses elementos. Eu costumo deixar o quê? O 2020 na última linha, né? No caso, esse Word aqui, ele não tem aquela divisão igual o Word instalado na máquina, ok? Ó, tá vendo? Ele é meio estranho. No caso, fica essa linhazinha aqui. Então, eu deixo sempre o ano faltando uma linha para ir para a próxima página. E os outros elementos nós vamos distribuindo na página, ok? Então, vou dar um espaçamento aqui, mais ou menos. Aqui eu tento deixar o título no meio da página. Ok, 2020. Olha lá, ele puxou lá para cima. Tá? O Word realmente está... Não sei se é porque eu estou gravando, né? Acontece essas coisas na aula mesmo. Tá, mas espero que vocês tenham entendido a ideia. A ideia é deixar esses elementos assim com um espaço agradável, que para quem vai ler o trabalho de vocês não ache estranho e nem fique colocando defeitos. Nossa, esse elemento aqui está mais perto que esse. Então deixem aí de uma forma agradável, até porque o trabalho de vocês, como vai ter vários autores, então vai diminuir esse espaço, acho que fica até mais fácil de vocês formatarem. Ok? Então, essa foi a parte da capa. Então, no próximo trecho aí do vídeo, nós vamos falar sobre folha de rosto. Bom, pessoal, então dando continuação aqui, o próximo item que nós vamos editar vai ser a folha de rosto, que também é um elemento pré-textual. Ok? Então, todos os elementos são centralizados, com exceção do item natureza, que é justificado com recuo 3 e fonte 10, ok? Tanto o item natureza como o objetivo costumam ser encontrados na maioria dos trabalhos juntos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E aí, o que vem nessa parte de folha de rosto é o nome do autor, título, natureza, objetivo e nome da instituição e o ano de publicação, ok? Então, vamos começar. Nome do autor, né? Então, vou colocar aqui, deixa eu mudar a fonte, ó, para Arial, também 12, ok? Nome, Jonatas Gomes de Carvalho, já nós vamos fazer a centralização, ok? Título, eu vou já copiar daqui, por causa da preguiça, ok? Colei aqui, já ficou centralizado. Natureza e objetivo, tá? Eu fiz a minha colinha aqui, depois eu vou discutir com o Vini, com a professora Marli e com o Thiago, para ver como nós vamos deixar essa parte, tá? Eu fiz mais ou menos aqui, vai ficar assim, ó. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de administração, vou colocar um barra computação,
Claro que nós vamos colocar tudo isso bem mais formal, tá? Aqui foi só um exemplo que eu peguei só para nós darmos continuidade à aula aqui, ok? E aí vem como requisito, certo? Que aqui já entra na parte do quê? Do objetivo, ok? Então a natureza é trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de administração, e aí a partir de como requisito já é a questão de objetivo, ok? Como requisito parcial para obtenção do grau de técnico em administração e informática. Okay? Depois nós vamos rever porque tanto esse administração barra computação e administração e informática, ou até poderíamos deixar aqui barra, ele dá a impressão que o aluno está se formando em 2 cursos, né? Então isso não pode acontecer. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar, já sei que aqui eu vou mudar para tamanho 10, e nós temos um recuo de 3, ok? Eu não lembro se é polegadas, não sei qual que é a medida que o Word ele usa aqui, tá? Em alguns Words vocês vão ver que são centímetros, enfim, mas a maioria vai estar já nessa configuração pré-definida, ok? Bom, então aqui nessa área da página inicial em parágrafo, eu tenho essa flechinha aqui, tá? Às vezes pode estar assim, pessoal, ó, o menu de vocês, resumido. É só clicar na flechinha que ele traz esse menu mais completo, e aí eu clico aqui, ó, em opções do parágrafo, ok? Então aqui, ó, recuo antes do texto, eu vou deixar 3, ok? E aí ele vai ficar mais ou menos assim para o canto direito, e aqui eu vou deixar o texto justificado, ok? E mais abaixo aqui nós vamos escrever o nome da instituição e o ano de publicação, ok? Então vou copiar daqui e vamos colar aqui, certo? Tá meio estranho, ó, ele puxou lá pro final da página 2. A página 1 tá grandona e essa página 2 ela tá bem pequena. Enfim, são coisas desse Word aqui que eu não consigo entender. Ok? Mas enfim, vamos deixar essa parte aqui centralizada, aqui com recuo de 3 e aqui centralizada também como já está. Ok? Então sendo assim nós terminamos aí a folha de rosto, certo? E vai ficar mais ou menos assim, nome dos autores, o título, né? A natureza e o objetivo aqui com recuo de 3 e justificado, né? A cidade e o ano de publicação, ok? Então, o próximo item que nós vamos ver é a folha de aprovação e, novamente, vou dar uma pausa aqui e nós continuamos em seguida. Bom, pessoal, então agora falando sobre folha de aprovação, né? As dicas que nós temos aí, né? Todos os elementos são centralizados. O item natureza é justificado, também com recuo 3, igual ao da folha de rosto. E aí vão ter como elementos nome do autor, título, natureza, objetivo, data da aprovação, né, e componentes da banca examinadora. Então vamos lá produzir essa folha de aprovação. Tá? Lembrando que a folha de aprovação também é um elemento pré-textual. Okay? Então primeiro, nome do autor, título e natureza. Nós já podemos aproveitar toda essa parte aqui que já está feita e vou apenas colar aqui, ok? Mais abaixo ele vai pedir o que? Data de aprovação. Normalmente essa data de aprovação, em alguns trabalhos nós costumamos ver ela à esquerda, né? Alinhada à esquerda. Então, por exemplo, nós podemos colocar o seguinte: São Paulo. Por exemplo, vamos colocar aí 25 de novembro de 2020. Ok? Data de aprovação. E aí, componentes da banca examinadora. No ano passado, foram trazidos aí algumas pessoas para avaliarem os trabalhos dos alunos, tá? Então, foi uma banca externa, não foram nós professores. Então, como esse é um dos últimos itens que nós vamos produzir no trabalho, nós professores, né, eu, Thiago, a Marli e o Vini, nós vamos avisar para vocês quem serão os componentes da banca examinadora para que vocês coloquem no trabalho, porque em cima desse elemento vai ter um espaço para assinatura dessas pessoas que vão analisar o trabalho de vocês, ok? Então, por exemplo,
vamos supor aqui, ó, esse elemento ele é centralizado, ok? Tô achando muito estranho essa configuração de página desse Word, tá, pessoal? Depois eu posso até ver para tentar mostrar para vocês o porquê. Tá vendo? Ó, tá ficando uma página grandona, outra maior ainda, a terceira já está pequenininha, mas depois eu vejo isso e mostro para vocês em um outro momento, ok? Deixa eu descer aqui então, ó, a terceira página, ok? E aqui, centralizado, eu vou colocar o pessoal que vai fazer a análise do nosso trabalho. Então aqui eu vou colocar um campo com o underline, ok? Segurem o Shift e o underline, deixe um espaço considerável, também não temos aí um tamanho correto sugerido pela ABNT, então nós deixamos o que fica agradável aos nossos olhos, ok? E aqui, por exemplo, vamos dizer que vai ser o José de Almeida, que vai avaliar o trabalho de vocês. Ainda vai ter outro, supor que vai ser a, sei lá, Juliana Vasconcelos. Inventar nome é difícil, né? E o terceiro vai ser o fulano de tal. Beleza? Aqui ficou um espaço a mais. Acho que agora está ok. Então, essa vai ser a folha de aprovação. Ok? Então, aqui o nome dos autores, título do trabalho, a natureza e origem, a data de aprovação, né? E aqui o campo para assinatura dos professores que irão realizar a análise do trabalho de vocês. Ok? Então, o próximo item que nós vamos analisar vai ser a parte de elementos textuais. Ok? Vai ser a parte que nós vamos fazer toda a configuração da página e dos nossos elementos do nosso trabalho. Então, vejo vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal, nesse momento agora nós vamos falar sobre elementos textuais, ok? Os elementos textuais é todo o nosso trabalho, todo o miolo do nosso trabalho, né? Então, a pesquisa de campo, o porquê do logo, o porquê da escolha do ramo de negócio, entre N coisas aí que vão ter o trabalho de vocês, vão pegar esse tipo de formatação, né? Então, o que se pede? Uma fonte Time News Roman ou Arial, de tamanho 12, ok? E citações com mais de 3 linhas, né? Porque existem vários tipos de citações, elas vão ter um tamanho 10, assim como as legendas de figuras e gráficos também, ok? O espaçamento para o texto vai ser de 1.5 e citações com mais de 3 linhas vão utilizar um espaçamento de 1.0, ok? O texto será justificado e as bordas vão ter 3 centímetros no superior, 2 no inferior, esquerda 3 e direita 2 também. Então cima e esquerda 3, baixo e direita 2, ok? Bem fácil de decorar, ok? Então são essas as configurações. Lá no meu documento, eu já tenho aí escrito, né? Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui. Vou só puxar o sumário um pouco mais para cima aqui, ok? E o nosso capítulo 1 começando aqui, tá? É claro que os capítulos terão nomes, eu vou deixar aqui para ficar mais autoexplicativo, ok? Para vocês. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou configurar as bordas, ok? Da página aqui. Então, vou ir em Layout, no menu Layout aqui do Word, margens personalizadas, ok? Então, na parte superior, eu sei que vão ser 3 centímetros, ok? 3, inferior 2, esquerda 2, parte inferior 2, esquerda 3 e direita 2, ok? Ele tá ficando com essas aspas aqui, o meu medo é ser polegadas, tá? E a gente ter que transferir exatamente o que eu pensei, ó. Ele puxou para polegadas. Isso é alguma configuração do Word e eu vou conferir aqui, vou só dar uma pausa, conferir e já volto para vocês. Bom, pessoal, aqui na internet eu encontrei que esse problema está sendo dado porque a linguagem do meu computador ela está em inglês, tá? Então, para não fazer configurações direto no computador, e caso na casa de vocês tenham o mesmo problema, eu achei uma alternativa, tá? Do que? Colocar 3 cm e aí ele já transforma para polegadas, tá? A mesma coisa aqui, ó. 3 cm, cm, 2 cm e aqui também 2 cm. E aí clico em OK, tá? E assim ele vai ficar com a configuração que nós queremos, ok? Então, vamos dar continuidade, tá? Essas páginas aqui estão me incomodando bastante.
Mas enfim, vamos continuar. Agora, o que se pede lá é que a fonte seja tamanho 12, né? E o espaçamento de 1.5. Vamos fazer isso aqui. Vou selecionar tudo. Vou deixar o texto justificado, né? Que é o que se pede aqui na penúltima. Fonte Arial, tamanho 12, ok? E vamos mudar a cor para automática, para ficar tudo preto, certo? Agora está correto. Então, essa é a formatação dos nossos elementos textuais, ok? Vamos supor aqui que no meio desse parágrafo aqui eu tivesse a inserção de uma imagem, tá? Então, eu vou inserir uma imagem aqui do meu arquivo, clico no menu Inserir, Imagem, ok? E aqui ele dá a opção de escolher a minha imagem. Peguei essa imagem aqui. Bom, e aqui com essa imagem, né, dois caras aí que vocês conhecem lá no ano de 2010, tá? O que se pede para formatação de imagens? Elas devem ter um tamanho de letra 10 e com espaçamento 1. Na verdade, esse espaçamento 1 ele é para citações, tá? Então, nós vamos alterar só o tamanho para 10, e aqui também não está, depois eu vou até alterar para ficar para vocês, tem que ser centralizado, tá? Então, a imagem, eu clico em cima dela e clico para centralizar. Todas as imagens, todas as figuras do nosso trabalho devem ser centralizadas, ok? E aqui temos que ter um título, né? Na verdade, o número da figura, então como é a primeira do trabalho seria figura 1 ou 01, acho melhor assim, fica mais formal segundo as regras da ABNT. Tá? E aqui eu poderia colocar assim, 2 cientistas da computação em 2010. Ok? Aqui eu vou mudar para fonte tamanho 10 e também vou centralizar. Ok? Então aqui é o título da minha figura, que sempre fica em cima, e embaixo eu também tenho que colocar o quê? A fonte da minha figura. Tá? Então aqui eu vou escrever fonte, eu só copiei só para pegar a formatação, tá, pessoal? Fonte, por exemplo, poderia ser Menossi 2010, um trabalho que o professor Tiago publicou em 2010. Ou então, adaptada de Menossi 2010. Tá? Vocês vão encontrar algumas variações em relação à fonte. Então pode ser adaptada, ou compilação do autor, ou até mesmo uma fonte, o próprio autor. Tá? Então vocês vão encontrar esses tipos de variações em relação à legenda de figuras no nosso trabalho. Ok? Então aqui já passamos a parte de figura e vamos para a parte de citação. Tá? No trabalho de vocês é importante que vocês citem alguns autores, ok? E nós podemos ter N tipos de citação. Citação de um autor, citação de 2 autores, citação de até 3 autores. Eu estava falando com o Thiago hoje que essa videoaula ela é um guia para vocês. E depois eu vou deixar um manual que vai abranger tudo ou quase tudo de ABNT. E as dúvidas que vocês tiverem no meio do caminho, vocês perguntem a nós professores para nós podermos dar o auxílio, ok? Então vamos supor, eu tenho aqui uma citação assim, ó. Segundo Menossi 2010, ciência da computação é o melhor curso do mundo. Ok? Isso dizia o Thiago em 2010, não sei se diz agora. Certo? Então, isso é um tipo de citação. Mas vamos supor que essa citação, ela ultrapasse o limite de 3 linhas. Ok? Aqui já deu 3 linhas, vou ultrapassar mais um pouco. Vamos supor que essa citação, ela tenha um tamanho de 3 linhas, tá? Maior que 3 linhas. Então, a ABNT pede que ela seja justificada, né, com espaçamento de 1 e tamanho 10 de fonte, ok? Então aqui, ó, eu vou colocar tamanho 10 de fonte, cadê? Tamanho aqui, tamanho 10. Aqui espaçamento, que eu acho que nós não configuramos, né, da nossa página. Esse espaçamento, ele é tamanho 1 aqui para essa. Antes de nós configurarmos, desculpem, tá, pessoal? Pode até causar um pouco de
de dúvida agora, mas o que eu vou fazer? Que era para ter feito isso logo no começo. Eu vou selecionar todo o meu texto e vou dar um espaçamento aqui, ó, espaçamento entre linhas, de 1.5, ok? Vejam que ele deixa um espaço entre as linhas. Ó. Vou dar um Ctrl Z, as linhas estão bem próximas, e 1.5 as linhas ficam assim mais distantes, ok? Assim é a configuração do trabalho. Só que nas citações com mais de 3 linhas, né? Vou mudar aqui para fonte 10, ok? Espaçamento entre linhas de 1, certo? E aqui eu vou mudar o recuo para antes do texto para 4 cm. E vai ficar assim, ok? Então, citações com mais de 3 linhas devem ser inseridas dessa maneira no nosso arquivo. Bom, então aqui eu acho que nós terminamos a parte de elementos textuais. Só tomem cuidado, ó, aqui. Tem que ter apenas uma linha entre os títulos e o texto, tá? Isso acontece bastante, ó, que nem aqui, ó, ficou colado. Então, uma linha, aqui uma linha e assim por diante. Tá? Tomem cuidado com esses espaçamentos após o término do capítulo e depois também. E aqui também nós temos que dar uma tabulação para todo início de parágrafo. Okay? Algumas pessoas não colocam. Tá? Eu prefiro deixar assim que fica... eu acho que fica uma aparência melhor e fica mais fácil de identificar cada parágrafo novo, ok? Ó, no caso aqui, ó, são parágrafos muito próximos, então isso daqui ajuda também ao leitor se posicionar, ok? Então, por último agora, nós vamos falar sobre as referências, ok? E aí eu vou mostrar alguns tipos de referências para vocês, tá? E então, na sequência, a gente vai falar sobre referências. Até logo. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, nós vamos falar um pouco sobre referências, tá? Eu vou apresentar a vocês alguns tipos de referências e mostrar como se deve fazer uma referência, ok? Então, vejam só, livro com um autor é citado de uma maneira, livro com até 3 autores de outra maneira, livro com mais de 3 autores de outra maneira, tá? Então, vocês vão ter N tipos de formatação em relação a referências que são de perder a contagem. Tá? Então pode ter livros que você não ache o autor, pode ser um site, pode ser uma revista, entre outras coisas que nós podemos utilizar como referência. Tá? Então eu vou mostrar algumas, as que eu achei mais interessantes, parece que 6, né? E aí, que também são as mais usuais, e depois no manual que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem tirar todas as dúvidas. Pode até pegar um artigo do Submundo, vocês vão saber referenciar, tá certo? Então lá, livros com um autor, né? A citação de um livro com aspas, com apenas um autor, deve seguir o seguinte formato. Então, primeiro vem sobrenome abreviado, nome abreviado, título, subtítulo se houver, edição, se houver, local de publicação, editora, data da publicação da obra, ok? Com 2 autores, ele fica quase a mesma coisa. A diferença é que eu vou ter o sobrenome do autor principal, ou se não houver um autor principal, em ordem alfabética. Sobrenome, nome abreviado, sobrenome, nome abreviado, e os mesmos elementos de autores, de livros com apenas um autor, ok? Com mais de 3 autores, como se referencia? Imagine que temos aí um trabalho com 20 pessoas escreveram esse trabalho. Como nós vamos citar na nossa referência? Vai colocar nome e sobrenome de todo mundo? Não. Apenas nós vamos colocar o sobrenome e o nome abreviado do autor principal. Normalmente, quando nós temos equipes que vão fazer algum trabalho científico, sempre vai ter um cabeça, tá? Que pode não dar a maior contribuição, mas foi quem juntou a rapaziada inteira, beleza? Então, quando nós temos com mais de 3 autores, vai o sobrenome dessa pessoa principal, o nome abreviado e depois esse et al, ok? Que é a expressão, ó, que significa e outros, do latim, ok? Então, sobrenome, nome abreviado, et al, que vai representar todos os outros autores, e como se segue as outras citações que nós já mostramos, com um autor e com até 3. Certo? Livros com autor desconhecido. Como vamos fazer, né? Título em caixa alta,
tá? Então muda porque aqui nos anteriores apenas o sobrenome é em letras maiúsculas. Nesse caso aqui, o título da obra fica em caixa alta, tá? Cidade, editora, ano de publicação e página, se você retirou um trecho de alguma página, ou se preferir, não precisa colocar, ok? É sempre bom dar ênfase na citação, na referência, tá? De qual página você tirou, mas se não tiver também, não há grandes problemas, tá? Artigos online, eles também têm uma proximidade dos livros, né? Então vem sobrenome, nome abreviado, título, subtítulo se houver, nome do site, tá? Disponível em o link e a data que você acessou esse link, porque sites podem sair do ar, ok? Então nós já temos que dizer assim, ó, eu acessei, hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 13, tá? Eu acessei 13/15, se saiu do ar, o problema não é meu, tá? Então nós temos que isentar a nossa culpa daí, por isso que é importante a data que você acessou, ok? Sugiro ainda que nesses casos, como nós estamos na primeira metade do ano, vamos supor que vocês consultaram algo agora em maio. Antes de finalizar o trabalho, procurem consultar novamente, acessar e atualizar a data, tá? Procurem deixar essas datas próximas da entrega do trabalho, que vai dar um quê a mais no trabalho de vocês, ok? E por último aí, o artigo online sem autor conhecido, tá? Então vem o nome do site, título da obra, né? O nome do site e ano, né? Fica um pouco redundante, mas é isso que se pede. E disponível em o link e acesso em a data, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, livro com um autor. Eu tenho livros aqui bons para metodologia científica. Eu iria até levar para vocês. Eu tenho esse daqui do Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, que é bastante usado, e, na minha opinião, o melhor de todos, que é Fundamentos de Metodologia Científica, de Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos, ok? Então, eu vou referenciar esse livro aqui, só para vocês verem como funcionaria mais ou menos, tá? Então, no caso, esse livro da Marconi e da Lacatos, né? São duas autoras, então eu vou para essa referência, né? Livro com até 3 autores. Então vamos lá. Vou apagar aqui no Word. Então aqui, ó, eu vou colocar primeiro sobrenome, nome abreviado e depois sobrenome, tá? Então vai ser Marconi, certo? M-A, né? M de Marina e A de Andrade. Vai ficar bem estranha essa parte do vídeo, tá? Eu tentando posicionar minha mão aqui. E depois a segunda autora, Lacatos e M, tá? Estranho posicionar aqui. Mas vamos lá. Vou colocar aqui então. Vai ser Marconi, em letra maiúscula, vírgula, ok? Como o nome dela é Marina de Andrade Marconi, sempre o sobrenome é o último. E depois M de Marina, ponto, A de Andrade, ponto, ok? Acho que aqui vai ser um ponto e vírgula, porque nós temos outro autor. Então, ao invés de ponto, ponto e vírgula. E aí sim vem Lacatos, que é a segunda autora, vírgula, Eva Maria. Então, vai ser E.A. Ok? E agora, o que se pede é título e subtítulo se houver. Então, o título da obra é Fundamentos de Metodologia Científica. Ok? O que mais se pede? Edição, no caso aqui, 7ª edição. 7ª edição. Ok? E local de publicação. Deixa eu abrir aqui para ver. São Paulo, certo? Vamos lá. São Paulo. Se eu não me engano a data, né? Local de publicação, editora, tá? Então é São Paulo, 2 pontos. Vamos ver a editora. Editora Atlas. Editora Atlas, certo? Vírgula, data de publicação da obra, que é 2010. Ok? E ponto. Então aqui seria a citação para 2 autores, certo? Vamos supor que fosse a Marconi, a Lacatos, né? E a professora Marli. Então seriam 3, né? Vamos colocar ainda o Vini, tá?
contribuíram aí com a Marconi e com a Lakatos, ficou 4. Então, aqui nós apagaríamos a Lakato, apareceria a Marconi, colocaríamos et al. E ponto, e assim estariam referenciados a Lakatos, a professora Marli e o professor Vinícius, ok? Se fosse só um, é mais fácil ainda, apaga aqui e deixa só o ponto, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês de um artigo, por exemplo, se eu der um Google aí, Jonatas Gomes de Carvalho, ABED, vai aparecer o meu trabalho apresentado no congresso de 2017, tá? Então aqui o meu nome, o professor que me orientou, né, e o título do meu trabalho. Então vamos lá pegar a citação de um artigo online, certo? Então vamos lá. Sobrenome, isso eu sei, meu. Então vai ser Carvalho, J.G. Ok? O título da obra, se não me engano, né? Título e subtítulo, se houver. Então vou copiar aqui, ó. O uso de quadrinhos e tirinhas, nome grande. O uso de quadrinhos e tirinhas, não façam isso, tá, pessoal? Na construção de materiais didáticos para o ensino à distância. O ensino à distância. O nome é tão grande que nem o autor não lembra do nome, certo? Não façam isso. Dica, procurem um título melhor. Ok? O que mais se pede? Título, o nome do site a gente pode colocar abed.org.com, né? Na verdade, nós poderemos colocar só abed, tá? Abed, como é uma sigla, tudo em maiúsculo. E depois ele pede o quê? Disponível em. Então vou escrever aqui, ó, disponível em, 2 pontos. Vou copiar essa URL, certo? E vou colar aqui, ó. Ok? Aqui vem ponto. E por último se pede acesso em e a data. Então hoje 13 de maio vai ficar assim, acesso em, ou último acesso, tanto faz, 13/5, ok? Algo mais ou menos assim, certo, pessoal? Então com isso nós terminamos aí a parte de referências, né, que seria o nosso elemento pós-textual, né? Nós vamos ter alguns outros elementos que nós vamos ter no nosso trabalho, inclusive já discutimos aí, eu, Thiago, professora Marli, que nós vamos ter anexos também. Eu acho que é uma coisa mais pontual e que em outro momento, quando estivermos perto já da finalização do trabalho, até o próprio professor Thiago pode entrar com esse conteúdo, ok? Então, vocês vão ver que eu não peguei, por exemplo, a folha de dedicatória que pode haver no trabalho, provavelmente vocês vão querer colocar, né? Listas, por exemplo, de figuras, são coisas mais pontuais. A ideia dessa aula foi ser mais pontual e mais objetivo, embora creio eu que tenha ficado muito grande o vídeo, mas são coisas bem pontuais, ok? Então, esses outros elementos que não foram abordados, mais pra frente eu posso gravar uma nova aula falando somente deles, ou então até o próprio professor Tiago, ou a professora Marli, ou até mesmo o Vini, pode estar tratando desses assuntos também, tá? Mais pra frente vamos resolver essas coisas, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem alguma dúvida, quiserem me encaminhar um e-mail, ou até mesmo me chamar lá no chat do Teams, fiquem à vontade e também podem chamar os outros professores, a professora Marli, o professor Vinícius e o professor Tiago, tá? Não fiquem com dúvidas. Teve dúvidas, nos procura, certo? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até logo!